porque esse aqui... Ai, abriu a gravação agora, mas aqui tá tudo certo então, viu? Então vou desligar aqui o microfone, só Laura no momento, aí a gente faz aquele velho esquema. Deixa eu... Ok, Diogo. Sejam todos bem-vindos. O Debate em Tela é um projeto produzido e realizado durante o período de pandemia por discentes do curso de Geografia da Universidade Regional do Cariri, URCA. À frente do projeto, na organização, estão os alunos a Alessandra Andrade, a Ana Nádia Vieira, o Diogo Alves e eu, a Laura Santos. Nesse mês de setembro, nós estamos com um novo modelo, que é em forma de entrevistas. Estamos entrevistando alunos egressos do curso de Geografia para falar um pouco mais sobre o seu TCC, o seu trabalho de conclusão de curso. E hoje estamos aqui com a entrevistada Raquel Landim Nascimento, com o seu tema de TCC acerca da educação ambiental aplicada ao ensino de geografia, um estudo das nascentes do município de Jardim, Ceará, sob a orientação do professor Dr. Marcelo Moura Ferri. Então, Raquel, eu já abro essa entrevista com uma pergunta. Quais foram os seus questionamentos e o que te levou à escolha desse tema? Seja muito bem-vinda. Bom, boa tarde, né? Desde já agradeço o convite, né? E parabenizo vocês, né, por esse projeto, né? E sobre os questionamentos, né? Vários questionamentos me levaram a pensar em trabalhar com essa pesquisa, né? Educação ambiental no ensino de geografia. Primeiramente, né? O que me levou a pensar em trabalhar com a educação ambiental? A partir do segundo semestre, né, do curso de geografia, eu comecei a trabalhar com questões de geodiversidade no Cariri cearense, né, a partir de uma bolsa de iniciação científica, né. Então, até antes disso, eu não tinha ainda, né, pensado em algo para minha pesquisa, né, para trabalho de conclusão de curso. Mas a partir daí, né, a partir da disciplina de geologia, né, a partir dessa bolsa, né, de iniciação científica, que eu começo a trabalhar com geodiversidade no Cariri, mais precisamente na região metropolitana do Cariri, no Geoparque Araripe, eu começo a pensar em trabalhar com algo voltado à geologia, mais para a geografia física, né? Mas que, de certa forma, também envolvesse o ensino, que era, desde sempre, né, foi o que mais me chamou a atenção, questões relacionadas ao ensino e questões relacionadas à geografia física, né? Geologia, geomorfologia. E aí, primeiro ano da bolsa, eu trabalhei com geodiversidade no Geoparque, e no segundo, eu trabalhei com um termo novo, que era o Geoeducação, né? Geoeducação aplicada também, no primeiro momento, no Geoparque, e depois na região metropolitana do Cariri. E a geoeducação é exatamente um ramo da educação ambiental, né? Que seria aplicado à geodiversidade. E aí, quando eu estava pesquisando, né, a respeito da geoeducação, para poder formular, né, o termo, para poder embasar, teria que se trabalhar com a questão da educação ambiental. Então, eu comecei a pensar em trabalhar com algo sobre a educação ambiental e geografia, ensino de geografia, a partir, né, do segundo ano da minha bolsa, que eu acho que eu estava no quarto semestre. Só que ainda não tinha nenhuma área definida, né? Eu sabia que eu queria trabalhar com algum lugar da região metropolitana do Cariri, mas até então não tinha um lugar definido. Mas aí eu comecei a lembrar que eu moro no estado de Pernambuco, né? Só que no Sertão Central, já na divisa entre Ceará e Pernambuco, e o município mais próximo do lugar onde eu moro, que é Cedro, é Jardim Ceará, né? E todo dia que eu ia para a universidade, eu passava por lá e sempre ouvi falar que Jardim era um lugar que tinha muitas nascentes, que tinha um patrimônio natural, uma diversidade bem grande em relação ao patrimônio natural, né? Só que pouco estudado. Então, o meu primeiro questionamento foi, né? Por que nesse município, o município de Jardim, que faz parte da região metropolitana do Cariri, e que tem Chapada do Araripe, né?
tem uma geologia, né, bem diversificada, tendo por base a bacia sedimentar do Araripe, não tem nenhum estudo voltado a essa temática, né, a estudar a geologia, a geomorfologia, estudar o patrimônio natural, né. Então, o primeiro questionamento foi por que não tinha, e o segundo foi como levar, né, esse conteúdo para a geografia e pensando em conservar, né, em conservar esse patrimônio natural. E aí, para o TCC, eu pensei em apenas uma parte, né, desse patrimônio, que seria as nascentes, que, pelo pouco que eu conhecia, né, tinha várias, né, tem várias, só que, mesmo com essa quantidade de nascentes ser grande, né, não maior do que outros lugares, né, porque a gente sabe que Crato tem a maior quantidade de nascentes. Porém, né, se a gente for ver, Crato, Barbalha, já tem muitos estudos e pesquisas que trabalham com essa questão de nascentes. Não tantos, mas tem. E quando eu fui ver para Jardim, não existia nenhum que tivesse relacionado com a questão das nascentes, do patrimônio natural no geral. Então, os questionamentos foram porque não existiam estudos, né, para algo tão importante, né, e nem projetos que pensassem em conservar, né, em divulgar e conservar essas nascentes. Então, eu pensei na educação ambiental, né, como uma metodologia, né, para ser aplicada ao ensino de geografia e que pudesse promover o conhecimento e a conhecimento, divulgação e valorização das nascentes do município para que elas possam ser conservadas. Deu para responder? Não, Raquel. Dando continuidade, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre os seus objetivos, os objetivos da pesquisa. Pronto, pode passar esses lá, 2 slides. Esse aí eu só fiz uma introdução, né, só para entender a contextualização, né, do trabalho, né, que seria voltado para educação e ensino, e aí o ensino de geografia, os conteúdos, né, da geografia, que estão sempre relacionados com sociedade e natureza, aí eu chego nas nascentes e no recorte espacial, que é jardim. E aí tem a justificativa, né, que é exatamente o que eu falei há pouco tempo para vocês, que não existiam estudos e projetos que discutam e promovam a conservação das nascentes no município, e que é necessário que o professor ele possa planejar, desenvolver meios que estimulem a aprendizagem, e pensando nisso, né, tem-se a educação ambiental e o ensino de geografia, né, como pensar essas educação ambiental aplicada ao ensino de geografia, visando a conservação das nascentes. E aí o objetivo seria exatamente de realizar atividades, né, voltadas à educação ambiental, aliadas ao ensino de geografia, e aplicar essas atividades em escolas do ensino médio no município de Jardim, e em um caso específico, né, que foi aplicada na Escola Estadual de Ensino Médio, governador Adalto Bezerra, né, que fica localizada no centro do município de Jardim, né, na zona urbana, que visando o estudo e a conservação das nascentes presentes nesse município. Então, o objetivo geral era exatamente isso, né, de promover, né, uma discussão teórica, primeiramente, né, claro, acerca de educação ambiental e ensino de geografia, e depois começar a pensar, né, em atividades da educação ambiental que poderiam ser aplicadas ao ensino de geografia, e depois disso tudo escolher uma escola e aplicar, né, essas atividades, que no caso, o que eu apliquei foi uma oficina com parte teórica, parte prática, que foi a elaboração de materiais didáticos, e com a realização de uma atividade de campo. Então, o objetivo geral seria esse. Ótimo, Raquel. Pode dar prosseguimento à sua apresentação. Pronto, aí eu vou pedir para passar para o próximo, que eu acho que é até uma das perguntas de vocês também, que é sobre a metodologia. Se vocês quiserem logo fazer a pergunta. Exato, eu vou pegar o gancho já, né? Então, qual foi a sua metodologia aplicada no trabalho? No caso, você acabou de descrever quais foram as etapas, né? Quais foram Uhum. as metodologias utilizadas em cada uma dessas etapas? Obrigado.
Então, né, eu fiz esse esquema só para ficar mais fácil da gente entender, né? Que aí, para que eu pudesse desenvolver a pesquisa, eu deveria escolher um posicionamento metodológico. E o que eu escolhi foi o posicionamento de cunho qualitativo, né? Que aí, Guerra 2014, ele coloca que ele tem como objetivo analisar e produzir informações aprofundadas, né, em relação a fenômenos que estuda, tendo como características a relação entre o objeto de estudo e o pesquisador. E, além disso, ele vai registrar os dados e interpretar, né, a partir da visão do pesquisador. Então, primeiramente, né, eu escolhi de que tipo seria a minha pesquisa, que seria do tipo qualitativo. Depois, eu pensei em relação aos objetivos, né, em relação aos objetivos. Que tipo de pesquisa seria essa, né? Então, seria uma pesquisa, foi uma pesquisa descritiva e explicativa, né? Que o próprio nome já diz. Que a IGIL 2007, ele vai dizer que, a partir dessa pesquisa, são analisadas informações, né, referente ao tema que eu quero estudar, e eu identifico e descrevo os fatores, né, que contribuirão para os fenômenos estudados, né? Então, vai ser uma descrição e uma explicação dos fenômenos que eu vou estudar. E aí passa para as próximas fases, né? Eu dividi em algumas etapas. Toda pesquisa, né, a gente sabe que a base dela sempre é voltada, pode passar, mas só para ficar todas as que eu coloquei por partes, mas tu der mais dois cliques, aparece o resto. Pronto, só mais um. E aí, toda a pesquisa, ela vai ter algumas etapas, né? No meu caso, a minha pesquisa, ela passou por três etapas. Não foram etapas que foram seguidas, que foram em sequência, né? Por exemplo, claro que antes de tudo foi realizada uma pesquisa bibliográfica, que deve ser realizada em toda e qualquer pesquisa. E antes mesmo de eu dar início ao TCC, no projeto, né, já foi realizada essa pesquisa, né, um levantamento preliminar, que foi, o que eu fiz? Eu realizei leituras e discussões de materiais publicados, né, em artigos, em livros, em dissertações, voltadas para as minhas temáticas, que no início, né, eram educação ambiental, ensino de geografia e as nascentes, que foram as três temáticas que eu levantei no meu projeto. E aí, quando eu passo para o TCC, né, para o trabalho de conclusão, eu aumento nessa pesquisa e, além de educação ambiental, ensino de geografia e nascentes, eu começo a trabalhar também a questão do município de Jardim, né, sua história, e aí, para a parte das nascentes, eu tive que fazer um estudo a respeito da geologia e geomorfologia do município e fazer um inventário das nascentes, né, de algumas das nascentes, pensar em conteúdos que poderiam ser trabalhados, né, no ensino de geografia a partir desse recorte que seriam as nascentes. Então, teve essa divisão, né, na pesquisa bibliográfica. E aí, né, a outra etapa foi a pesquisa de campo, que Fonseca, ele destaca que tem três etapas dentro da etapa de campo, né, que é pesquisa ex post facto, pesquisa participante e pesquisação, né, que eu realizei as três, onde, né, essa primeira seria apenas uma visita preliminar, né, só para entender, né, a localização, como, no geral, essas nascentes elas estavam, não deu para conhecer todas as nascentes, né, porque tem umas que nem dá para você chegar, né, não tem trilha ainda organizada, não tem acesso aberto, né, não se pode visitar todas as nascentes, é tanto que eu delimitei 6, e dessas 6 eu nem pude visitar todas, eu só pude visitar 4. Então, no primeiro momento, a pesquisa de campo, foram levantados os dados primários, ou seja, com relação às nascentes, a caracterização geográfica, quadro ambiental, né, como é que elas estavam, se tinham, qual é o grau de degradação, né, se elas estavam conservadas, os impactos ambientais no geral, né? E o segundo seria a pesquisa participante, que foi um momento que a gente foi conhecer as comunidades que viviam próximo às nascentes, né? Conhecer as pessoas que viviam lá. Eu digo a gente porque essa etapa eu não fiz só, né? Foi com a ajuda de essa parte de campo eu tive a ajuda de uma colega minha que também que é formada também em geografia e que é de Jardim, né?
que é Érica Cavalcante, né, que desde já eu já agradeço a ela. Então, ela me levou, né, a muitas dessas nascentes, ela apresentou a oficina comigo, então, por isso que eu me refiro a gente, né, então, nessa pesquisação, a gente foi a algumas das comunidades, né, e fez entrevistas informais, sabe, só para saber como é que elas usavam aquelas nascentes, né, se a água que chegava a elas era de qualidade, se existia algum tipo de monitoramento, e foram pesquisas que contribuíram com a formulação do inventário que eu falei para vocês, né, só para entender o grau de degradação, se essas pessoas que moravam lá, elas utilizavam dessa água, se elas sabiam, se havia um monitoramento a respeito, né, para não deixar que essa área ela fosse degradada, né, já que áreas de nascentes a gente sabe que elas são amparadas por lei, então não devia, né, ter essa degradação que tem. Então, o segundo momento foi essa pesquisa-ação. E, por último, ainda na etapa de campo, foi a pesquisa participante, que foi exatamente o momento em que a gente foi para a escola, né, escolheu uma escola, que foi essa escola de ensino médio da Governador da Alto Bezerra. Então, eu fui, juntamente com a Érica, né, na escola, eu fiz um projeto que explicava como seria, né, essa atividade que a gente queria realizar lá. E aí tinha os objetivos, tinha o temático, objetivos, né? Tinha a divisão dos dias, o que eu queria fazer, e tinha a proposta de aula de campo, a proposta de materiais didáticos, e a gente também, no final, disponibilizou certificado para quem participou. Então, essa pesquisação foi junto às escolas, né? Onde a gente levou a proposta, e depois a gente aplicou com alunos do primeiro ano do ensino médio dessa escola. Foram o ensino de 2 turnos, da manhã e da tarde. Então, a segunda etapa da metodologia é exatamente essa, né, que foi a pesquisa de campo. E, né, laboratório, a etapa do laboratório, ela ocorreu entre pesquisa bibliográfica e entre pesquisa de campo, né, que foi a elaboração de mapas. Ainda na pesquisa bibliográfica, eu identifiquei que não haviam mapas haviam mapas básicos, né? Por exemplo, localização, mas não específicos a respeito da geologia, a respeito de geomorfologia, não haviam esses mapas. Então, eu elaborei alguns. Claro que são mapas simples, né? Porque eu ainda não sabia ainda desenvolver mapas, né? Com muita qualidade. Até hoje eu não sei muito. Só que aí era só para a gente ver de uma forma mais ilustrativa, né? Entender melhor a geologia do município e questões relacionadas à geomorfologia, que no caso eu fiz um mapa hipisométrico, né, que é o mapa de altitude. E aí foram essas 3 etapas, né, que desenvolveram o meu TCC. Respondeu? Ótimo, Raquel. Então, Raquel, sua fala tem sido muito esclarecedora, tá? É excelente. E eu gostaria de saber de ti quais os resultados que você obteve nessa pesquisa? Foi resultados positivos? Dentro dessa comunidade na qual você visitou, onde tinha essas diversas nascentes, você conseguiu alertá-las de como utilizar a água? Você levou para dentro de sala de aula essa realidade dessas nascentes? Você levou para dentro da sala de aula a realidade de que algumas localidades ainda não conseguem ter acesso à água potável, né? Que muitas e muitas vezes a gente consegue enxergar que na zona rural precisa se ter caminhão-pipa, né, para se levar água. Então, o aluno ele precisa ter noção dessa realidade do lugar onde ele vive, né? Porque não basta ele saber o que ocorre nos Estados Unidos, mas ele precisa saber o que ocorre aqui no Cariri, não é isso? Então, eu queria saber de ti como funcionou essa questão. Obrigada. Pronto. Pronto, né, em relação aos resultados, né, primeiramente, quando a gente pensa em educação ambiental, né, a educação ambiental ela pode ser aplicada e deve ser aplicada tanto nas escolas, né, que é no ensino, na educação formal, quanto fora das escolas, né, que é a informal ou não formal, que está previsto por lei, né. No meu caso, eu apliquei na educação formal, que foi no ensino, né, dentro da escola. E essa parte, né, que eu falei, que eu fui a campo, conversei com algumas pessoas da comunidade, que foi uma comunidade específica, que é onde fica
uma das principais nascentes do município, né? Que é a nascente da Boca da Mata. E tem outra nascente lá também, que eles chamam da nascente do sítio Cafundó, que é o sítio que tem lá. E foi bem interessante essa parte, né? Antes de falar dos resultados mesmo. Por quê? Porque nessa etapa, o que a gente percebeu? Que mesmo, né, são zonas rurais, né, que as nascentes estão presentes, né? Então, a gente se vê a grande parte da vegetação, não tem tantas casas, né? Tem muita plantação perto dessas nascentes, já por causa da abundância de água. Só que o problema que eu encontrei foi exatamente o quê? Mesmo tendo do lado da casa essas nascentes, algumas pessoas, né, falaram que a água não chegava lá todos os dias, que às vezes precisavam comprar água, mesmo tendo aquela água, né, lá disponível, porque essa água ela serve para o abastecimento da sede, né? Então, muitas vezes essa água de lá não chega para eles, né? Vai para a sede, vai para mais para a zona urbana, né? Para uma parte da zona urbana. E eles utilizam mais essa água, né? Para lavar roupa, muitos utilizam para lavar roupas, para beber também eles utilizam. Só que, no geral, não é a água que chega para eles. Essa água, ela vai para a sede do município. Então, a gente viu isso, né? Até no dia que a gente foi lá, que a gente passou em algumas casas, né? E não era algo formal, era informal só para a gente conhecer, no geral, né? Eles disseram que nesse dia não tinha chegado água e parece que dias antes também não tinha chegado água. Então, é um problema, né? Como é que você tem água do lado da sua casa, mas você não pode utilizar da maneira que devia, né? E eles têm esse conhecimento de que se deve, de que é algo deles, né? E que se deve conservar. A maioria tem esse conhecimento. Mas eles falam que muita gente vai para essas nascentes, né? Mas por causa de turismo, então aí acaba degradando, né? Então não é nem a comunidade que está lá, mas outras pessoas que vão. Então, no geral, em relação a essa parte da pesquisa de campo que você mencionou, foi esses os resultados, que até depois eu vou falar mais um pouquinho no quadro do inventário que eu fiz, um inventário simples, né? Só bem geral. Mas pode passar. Raquel, você falando sobre a questão da água e sobre a degradação que as nascentes se vindo como ponto turístico. Vocês, quando foram lá, viram o quê? Assim, qual o tipo de degradação que o ser humano está fazendo nessas nascentes? Pronto. Então, tinha lixo, sabe? Que mais chamou a atenção foi em relação ao lixo que tinha próximo, né? Tinha uma nascente não, que não é onde a nascente, onde nasce, né? Mas onde é mais conhecida, que é uma bica, né? Que é a bica da Boa Vista. E lá eles fizeram, acho que tem imagem depois, fizeram um cercado, lá é bem organizado, colocaram lixeiras. Só que o que chamou a atenção foi que mesmo tendo as lixeiras, ainda tinha muito lixo espalhado ao redor da bica. E foi desse jeito em outras nascentes que a gente visitou também. Claro que tem áreas de nascentes, né, que são bem mais preservadas, que por a mata ser muito fechada, né, por não ter um acesso, as pessoas não visitam, então é mais para elas, essas nascentes elas servem mais só para a questão do abastecimento, e alguns nem para isso, só para pessoas utilizam para plantação. Como eu já citei, tem muita plantação perto dessas nascentes. Mas, no geral, é mais a questão de lixo, a questão de desmatamento também tem. É tanto que tem alguns projetos. A professora que me ajudou, né, na oficina, ela disse que já um ano atrás, né, ou seja, no ano de 2018, ela tinha organizado um projeto de reflorestamento próximo às nascentes. Então, que eu fiz uma entrevista com ela, ela me disse que pensava, né, nessa questão das nascentes, não tinha trabalhado ainda referente na área de geografia, a geologia, geomorfologia, mas tinha trabalhado em relação a mais essa questão da vegetação, né, que ela disse que via que lá estava sendo muito desmatado e que precisava ter esse reflorestamento. Então, ela fez uma atividade de reflorestamento com os alunos, né, ao redor de uma dessas nascentes, que é exatamente essa que eu estou falando para vocês, que a gente viu mais acúmulo de lixo. Raquel, diante de tudo que já foi mencionado anteriormente, eu li a sua pesquisa, certo?
E dentro dela eu compreendi que você tanto trabalhou a questão de licenciatura em geografia, quanto também as questões da área da geografia física, né? E aí eu via lá que você citava os aquíferos, né? Os aquíferos superficiais, e aí você citava esses aquíferos, e eu queria saber de ti como você conseguiu trabalhar esses aquíferos dentro de sala de aula, se você conseguiu levar para os alunos que tinham essa problemática de que tem os rios intermitentes, os rios perenes, que muitas das vezes a gente sofre pela seca, né? Isso, e que essas nascentes que existem, elas funcionam, mas que muitas das vezes também elas são desviadas, por exemplo, para abastecer Beach Park, isso é um exemplo lá de fora. Vamos pensar aqui, né? Na nossa região, vamos pensar que elas podem abastecer um parque aquático da sua cidade, de jardim, não sei se existe, mas se existir, certo? Então eu queria saber nesse sentido, como que você trabalhou, tá bom? Pronto. Com relação a isso, né, vou mostrar mais à frente algumas imagens, mas a gente sabe que quando a gente vai trabalhar com ensino, a gente tem que ver uma maneira de passar aquele conteúdo que não é tão fácil, né, que a gente sabe que essa parte da geologia, ela não é muito fácil de se compreender, e passar para eles, para os alunos, de uma forma simples e que eles entendam. Então, quando eu levei para eles, né, que eu vou mostrar mais à frente, o que eu fiz? Eu fiz um esquema, né, das camadas da bacia sedimentar do Araripe. E aí expliquei, né, essa camada por camada, e expliquei onde é que estava, né, os aquíferos, o aquífero, e expliquei por que ele surgiu. Então, para isso tudo, a gente tem que explicar primeiro, né, o ciclo hidrológico, né, o ciclo da água. A gente explicou o ciclo da água, diga, gente, porque eu apliquei essa oficina, né, essa parte teórica, junto com a colega que eu falei para vocês, Érica, né, então eu dividi com ela. Então, a gente aplicou, ou falou sobre o ciclo da água, né, desde o início, para entender e chegar na bacia sedimentar da Araripe, né? Entender por que tem tantas nascentes no Cariri e mais ainda no Cariri cearense, né? Que aí vai estar relacionado com a geologia, com a geomorfologia, né? Que é a questão da bacia e da chapada. E aí, mais à frente, eu vou mostrar, né? Mais com detalhes. Mas foi isso, eu mostrei, né? Levei uma maquete também, a maquete ela ilustrava a chapada, né? O local de infiltração da água, o local que tem, né, o aquífero, e onde essas nascentes elas vão aparecer e por quê. Então, para poder eu repassar esse conteúdo, eu usei esses métodos, né? Que foi o esquema, né? No slide, na apresentação de slide, e a maquete. E eu levei, além disso, eu levei rochas, levei fósseis, porque o intuito inicial era falar das nascentes. Só que aí, para falar das nascentes, eu tive que falar da geologia, da geomorfologia, da hidrologia, então, não tinha como fugir. Então, eu acabei também falando da questão dos fósseis, né, da questão das rochas. E em relação a isso que você falou, né, sobre ter, lá tem também essa questão de ter um local, né, um balneário, que ele só existe por causa, né, da abundância de água que tem lá e por causa das nascentes. E, e os alunos, eles perguntaram isso também, né, por que que a água, ela tinha próximo das comunidades deles, mas não chegava, né, e em compensação, em alguns lugares, tinha muita água, em alguns lugares longe, tinha essa água e eles não, né, então eles questionaram isso também. E a gente fez uma discussão, né, dizendo que a água é direito nosso, né? A água enquanto elemento natural e enquanto recurso hídrico, né? Ela é um direito nosso. Porém, né? Sempre acontece isso de o poder, né? Quem tem o poder, né? Ficar com essa água, né? Tirando de certa forma o direito que é de todo mundo. Então teve sim essa discussão. Respondeu? Respondeu sim, Raquel.
Raquel, tem algum slide que você quer dar uma atenção especial, algum detalhe? É só falar, viu? Que eu tô aqui no comando do slide, mas é só você mandar que a gente procura aqui, viu? Pronto, se você puder voltar, deixa eu ver quantos é. Só um mesmo, só para eu falar do primeiro capítulo Pronto. Que é assim, eu dividi o TCC em alguns capítulos, né? E aí foi o primeiro, que é mais uma parte teórica, uma discussão teórica, onde eu discuti as questões de educação ambiental, né? Onde eu usei bases teóricas e bases legais, né? Que aí eu cito, né? A lei de 1999, né? Que ela diz o que seria educação ambiental, né? O outro capítulo foi sobre o ensino de geografia, né? Aí onde eu citei bases teóricas que falam a respeito da geografia escolar e do ensino de geografia, e citei a Base Nacional Comum Curricular, os PCN, né? Para entender como é que as nascentes elas podem e são trabalhadas, né? No ensino de geografia. E ainda na parte do conceito, eu falei das nascentes, né? Que era eu entender o que era o conceito de nascentes, como elas são formadas em um contexto geral e a legislação própria que elas têm, né? Então, o primeiro capítulo do meu TCC foi exatamente para conceituar e levantar essas questões referentes à legislação, né? A respeito de educação ambiental, ensino de geografia e nascentes. Tu pode passar para o próximo. E aí, o segundo capítulo já foi partindo para a questão de jardim, né, do município, e aí eu dei o nome, né, de Jardim das Nascentes, que no primeiro momento eu falo do município de Jardim, né, localização, questões históricas, é, que aí eu vou trazer que desde sempre, né, desde o início, da formação do município, essas questões naturais, sobretudo as nascentes, elas já estavam presentes no município, né? Então reforça a importância das nascentes, né, desses mananciais para o município. E aí tava um mapa, né, que eu fiz, que é um mapa simples no slide anterior, né? O mapa simples de localização, e tinha duas imagens que mostravam, né, uma visão panorâmica da Chapada do Araripe, e a outra que tinha era sobre já a aula de campo que a gente fez na escola. E aí outra parte, né, que seria geologia do município. Aí foi o mapa, né, que eu fiz. Como eu falei para vocês, ele não está completamente certo. Era só para ter uma noção geral, né, da geologia do município. E aí a gente pode ver a bacia sedimentar do Araripe, né, nesse espaço menor, e a localização dele dentro da região Nordeste, né, que ela está presente em 3 estados, né, mas com mais expressividade no Ceará, mas também uma parte de Pernambuco. E só para a gente ver, nessa partezinha preta, é a delimitação do município. E aí a gente vê que as formações, né, da bacia sedimentar do Araripe, que a formação é Exu, dessa parte amarela, que está presente no município, né? E aí a gente já pode pensar também na questão da geomorfologia, que a formação Exu, como a gente sabe, ela está no topo da Chapada do Araripe. Então, a partir dessa imagem, né, dessa configuração, a gente já sabe que existem, né, que a Chapada do Araripe, ela está aí nessa parte, né, a parte mais alta dela, né. E aí outras formações também, né, que sobretudo são formações de rochas areníticas, né, rochas sedimentares, né, a formação Exu é essa arenita avermelhada que fica no topo da Chapada, e outras formações, como a formação Missão Velha, a formação Santana, tanto que nesse município foram encontrados vários fósseis também, então tem esse patrimônio também voltado para, além das nascentes, para os fósseis, e essas imagens que eu coloquei aí são só para a gente ver, né, a questão das rochas, né, que é o arenito, da formação Exu, essa imagem do meio é uma das nascentes, que é uma das nascentes Boca da Mata, né, só para a gente visualizar as rochas, né, e essa última outra visão panorâmica da Chapada, que a gente consegue ver lá no final,
né, um paredão de rochas, que é exatamente o topo, né, que é a formação Exu. Então, a gente vê que eu percebi, né, que a maior parte do município estava coberto de rochas sedimentares, né, graças à presença da bacia sedimentar do Araripe, e que, graças a essa configuração geológica, né, que a gente sabe que só existe nascentes por causa da permeabilidade das rochas, sobretudo da formação Exu, e que permite, né, que a água ela infiltre e passe por essas rochas, né, e formem o aquífero, que é o que a Alessandra já falou, né? E aí, nessa parte, o que eu consegui entender foi isso, né, dessa relação que a geologia, ela proporciona para a existência das nascentes, que é a permeabilidade das rochas do topo e as rochas anteriores, né, dentro da bacia, né, as camadas, elas têm permeabilidades distintas. Então, a primeira tem uma permeabilidade, uma porosidade maior, a segunda tem uma já de cima para baixo, né? Tem uma menos permeável que faz com que a água acumule. Então, a água que acumulou há milhares de anos atrás vem ressurgir em forma de nascentes, que é o caso das nascentes que existem no município, né? Pode passar. E aí, ainda sobre esse capítulo, né, Jardim das Nascentes, a última parte foi exatamente a questão do inventário, né, que seria identificar algumas das nascentes do município, entender sua localização e entender o grau de degradação, questões relacionadas à vazão, ou seja, a quantidade de água que tem naquela nascente que tinha antes, né, porque não tem mais hoje. E aí eu fiz esse mapa só para a gente ver, esses triângulos ficou bem pequenininho, mas é a localização das 6 nascentes que eu falei para vocês, que é a nascente do Olho d'Água, a nascente da Boa Vista, nascente do Cafundó, nascente Gravatar e nascente da Boca da Mata, né, que é a que eu já tinha falado para vocês, que é a mais conhecida e que é a sede, né, do abastecimento. É o abastecimento da sede, é a partir dela. Nela, não é apenas uma nascente, são 5 nascentes, né, e também é a nascente que tem mais vazão do município, né, só que se a gente for ver, em relação à vazão dela em anos atrás e hoje, a gente percebe que diminuiu muito, né, é aí onde entra a questão de se pensar por quê, né, que está diminuindo tanto. Aí, claro, que tem questões referentes, né, questões ambientais, né, referentes a períodos de seca e tudo mais, só que a gente sabe também que grande parte disso é por causa da degradação, né, por causa do mau uso dessa água. E aí eu fiz, né, esse mapa, a parte vermelha são as partes mais altas, né, ou seja, o topo da chapada, mas as nascentes, elas sempre ficam nas encostas, né? Na parte próximas à serra, né? Que cada uma dessas nascentes, ela está próxima a uma serra, né? Tanto que elas levam o nome das serras. E aí, a altitude delas sempre segue um padrão, né? Nessa imagem aí de cima, né, que eu estou segurando, né, dá para ver a altitude, né, de uma das nascentes, que é a nascente do sítio Cafundó, que é a altitude de 744 metros, né, e a maioria, que a gente percebeu, é que a maioria, ela segue, né, um padrão de altitude, e o outro aí é o do GPS, que a gente usou para localização, né, das nascentes. E essas duas imagens, né, são do professor Marcelo, que foram realizadas em uma das aulas de campo da gente, que foi em maio do ano passado, que a gente visitou 3 nascentes, que foi essa do Sítio Cafundó, da Boa Vista, que eu já falei para vocês, e a Boca da Mata. E aí eu coloquei algumas das imagens das nascentes, né? Essa primeira aqui, que foi tirada em 2018, foi a primeira vez que eu visitei, né, essas nascentes, e até então ela era aberta à visitação, só que dá para ver o grau de degradação dela, né? Tem canos, tem muita. Não dava nem para você ver a nascente, né? Ela ficava dentro de uma casa, fica, né? E uma casinha aqui de trás, que não dá para ver direito.
e depois ela foi fechada. Essa foto de cima, que tem a altitude, né? A gente não pôde entrar porque ela estava fechada, exatamente, né? Por causa da condição que ela estava, né? E Érica, né, que é a que me ajudou nessas aulas, nessas práticas de campo, ela falou que quando ela, quando ela estudava, né, fazia o ensino médio, ela foi nessa nascente, então, quer dizer, uns 6 anos atrás, ela foi nessa nascente e ela disse que era totalmente diferente. Ela disse que não tinha essa casinha já, só que dentro era totalmente preservada, né? Se tinha até, ela disse que chamava que tinha um lagozinho, né? De água cristalina, ela dizia isso, que era chamada da nascente, que tinha um lagozinho. Claro que não um lago, mas era um espaço com água cristalina que vinha da nascente. E ela ficou horrorizada quando ela foi anos depois lá, né? Que foi nesse dia que a gente foi e viu como é que estava a nascente, né? É tanto que quando eu falei com ela sobre as nascentes, ela disse, tem uma nascente muito bonita no meu município, que eu fui lá quando eu estava no ensino médio, só que o povo disse que agora ela está diferente. E quando ela foi lá, chegou lá, ela disse que realmente estava muito diferente. E aí essa segunda é uma das mais conhecidas, mas é a parte da bica que eu disse para vocês, que é a bica da Boa Vista. Essa outra que eu coloquei instalações, né, é Nascente da Boca da Mata. Lá tem várias instalações, que é de onde acontece o abastecimento de água no município, né, na sede do município. Outra nascente é essa da Bica do Toré, não dá para ver direito, mas lá é um dos lugares mais preservados. Só que mesmo assim, a água de lá tá, a água de lá tá, a vazão está diminuindo, né? Mesmo sendo preservada. Até porque de um tempo desse para cá começou-se, né, a utilizar essa água para plantações, né? E também começou muita gente a visitar, então a água diminuiu muito. Aí a outra nascente, essa que tem uma nascente protegida, só tem o nome, né? Que é a da primeira, que é do sítio Cafundó. E essa outra, que é uma das nascentes também, que é do Olho d'Água. Pode passar. Aí eu só coloquei mais duas imagens, né? Sobre o trabalho de campo. Pode passar, Diogo. Ó, Raquel, Milton. oi. Eu gostaria de saber de ti, assim, como funcionou essa aula de campo, como vocês conseguiram recursos para levar os alunos, se a escola disponibilizou de ônibus, de alimento, como foi que funcionou? Pronto, a aula de campo, ela aconteceu na próxima etapa, né? Essa primeira, a gente foi lá, né? Para conhecer e depois a gente pensou em levar, né? E aí a gente falou com a diretora, a gente falou com a professora e ela disse que iam tentar. A gente foi na Secretaria do Meio Ambiente do município para saber se poderia levar os alunos lá, né, primeiramente, e eles disseram que poderiam e que ia acompanhar a gente, e aí a gente conseguiu, a escola conseguiu um ônibus, né, para levar esses alunos, só que só de ida. Então a gente foi de ônibus até boa parte do caminho e voltou a pé, mas disponibilizou sim, para a ida, né? Então, é razoavelmente perto da cidade, essas bicas. Sim, essas que a gente visitou é razoavelmente perto, só que assim, nem tanto, né? Porque a gente foi de ônibus, aí ele levou a gente até onde o motorista levou até onde dava, né, para levar, e aí depois a gente foi a pé, que a gente foi de uma das nascentes, que foi a bica que eu já disse para vocês, né, para outra das nascentes. Então a gente foi por dentro, né, subindo a Chapada. É tanto que foi um dos alunos que guiou a gente, foi um aluno que morava lá, e ele guiou a gente, porque a gente não tinha ido ainda por dentro, né? Foi até legal, porque ele falou da experiência dele também, né, nessas nascentes. Mas essa é mais próxima, mas as outras são longe, são de difícil acesso. E percebe-se que a dificuldade, né, Raquel, dessas aulas de campo, tanto dentro da universidade quanto também na escola, né, que muitas vezes não se tem recursos para levar esses alunos de carro, Exatamente. nem de ônibus, né? Complicado, uma situação difícil. Pois é, então eles disponibilizaram o ônibus para a ida, né? A gente foi, e na volta a gente foi a pé. A volta foi bem mais cansativa, claro, né? Porque a gente andou muito. Ainda porque a gente foi de uma nascente para outra e depois voltou para a escola.
Então, se fosse só para a primeira nascente, tinha sido perto, né? Mas como a gente passou para outra nascente, aí foi longe, mas deu tudo certo. A escola, ela deu um apoio muito grande para a gente, né? E essa parte foi bem construtiva. Obrigada, tá, Raquel? Por nada. E aí é só o quadro, uma parte do quadro, né, do inventário que eu fiz, que eu coloquei as nascentes, que faz 6 que eu falei para vocês, e aí fiz uma descrição de cada uma, falei do uso atual, como elas estavam sendo usadas atualmente, e o grau de degradação, né, aí eu vou destacar só a primeira, que é a mais importante, né, que é a Boca da Mata, que ela fica localizada na Serra Boca da Mata, né, como eu falei para vocês, geralmente todas as nascentes, elas têm o nome da serra que elas se localizam, né, próximo. Então, essa nascente, ela é de maior importância do município, além da nascente ser principal, mais de 5 se encontram na localidade, né, hoje em dia. Existem essas 5, só que a vazão de algumas delas está muito baixa, né, então só a principal que tem essa vazão maior, que ainda a gente consegue observar. Entre as 12 de maior vazão do estado do Ceará, ela está, né, entre as 12 de maior vazão do estado do Ceará, sendo que em 2001, essa era de 134 milímetros cúbicos. Então, em 2001, né, a gente não sabe agora, então que eu ainda pretendo, né, fazer estudos relacionados a isso, para entender, para saber hoje, né, como se encontra quanto se encontra a vazão dela hoje em dia, né? Que a gente sabe que diminuiu muito, mas a gente não tem noção de quanto exatamente, né? Hoje, no entanto, ela diminuiu drasticamente devido ao uso excessivo. Ela forma um riacho com o mesmo nome, que remonta do início do povoamento de Jardim, né? Que é o Riacho Boca da Mata, que está lá na história, no início, né? Esta está em uma altitude de 740 metros, próximo às nascentes se forma uma superfície cárstica, ou seja, uma espécie de caverna de arenito, que ela é modelada pelas águas prevenientes da nascente. Só que, assim, ela é uma caverna, mas é pequena, né? Só que a gente vê o modelado dela, dentro dela a gente vê a água e tudo mais. Isso é bem interessante, só que em relação à preservação ainda é muito baixa. E o uso atual, ela é utilizada para o abastecimento público da sede, como eu já falei muito, com instalações do serviço de abastecimento de água e de esgoto de jardim, e no local também é comum algumas lavadeiras de roupa. É muito comum, todas as vezes que eu fui nessa nascente, tinham essas mulheres que lavavam roupa lá. E essa água é utilizada também para irrigação, como eu falei para vocês, próximo às nascentes sempre tem muita plantação, né? Então, é já por causa das nascentes que drenam água até essas plantações. E o grau de degradação eu identifiquei que seria de média a alto, porque não existe um monitoramento e as instalações não estão em um bom estado. E tem lixeiras, mas ainda se encontram lixo nos arredores, que foi o que eu falei para vocês também, né? E é o que acontece na maioria das nascentes. Então, vou só destacar essa, porque se for destacar todas vai demorar muito, mas elas seguem um padrão, né, em relação ao uso atual e grau de degradação. Pode passar. E aí eu chego na parte das oficinas, né, que no primeiro momento, esse capítulo, né, o primeiro capítulo estava dividido em relação aos conteúdos, né, aí eu fiz esse quadro exatamente para entender quais conteúdos poderiam ser trabalhados, né, no ensino de geografia que abordassem a questão das nascentes. E aí eu separei esses conteúdos, né, que na maioria das vezes a gente vê no ensino fundamental e no ensino médio, que é o ciclo hidrológico, o ciclo da água, e também as águas subterrâneas, né, que depois de entender o ciclo da água, a gente entende também esse conceito de águas subterrâneas, né, e a questão da geologia, né, ou seja, né, a permeabilidade das rochas, né, a estrutura geológica dessa região, a gente pode estudar a permeabilidade das rochas, a influência do relevo e as nascentes enquanto sistema ambiental. Então, eu identifiquei esses conteúdos, né, que já são trabalhados no ensino fundamental e médio, né, e que poderiam ser trabalhados
visando, né, especificamente as nascentes, porque a gente vê que na maioria das vezes eles são trabalhados mais, principalmente nos lugares, né, onde tem essas nascentes, eles deveriam ser trabalhados mais voltado para entender por que existem aquelas nascentes no município, né? Em locais que não existem, elas devem ser trabalhadas, claro, mas principalmente em locais como o município de Jardim, Barbalha, Crato, eles devem ser trabalhados com mais, de uma forma melhor, né? De uma forma que explique e que mostre que elas realmente são importantes. Então, já dentro do, que eu identifiquei que já dentro dos conteúdos de geografia, vários, vários e vários temas já são trabalhados para que possa se entender como é que as nascentes elas são formadas. Pode passar. E aí a outra parte seria as formas de aplicação e construção, né? Que aí tem duas imagens, né? Mas eu vou explicar melhor para vocês entenderem. Então, a oficina, eu dividi ela em alguns dias, né? Porque primeiro dia, o que eu pensei? Vou fazer de forma teórica, né? Explicar, aí nessa primeira imagem, né? Tá, bacia sedimentar da Araripe, aquele esquema que eu falei para vocês, né? E aí, eu coloquei todas as camadas, né? Até o embasamento cristalino, que não faz mais parte da bacia, né? Mas é importante de se entender. E do lado eu coloquei, né? Exemplos de rochas que tinham, né? E aí eu fui dizendo, né? Essa rocha, ela tem um grau de permeabilidade maior do que essa, por isso, e por isso, né? Entre essas duas camadas se formam, se acumula muita água, né? Que formam aquífero. E aí, no primeiro momento, foi isso, foi um levantamento, ou foi uma parte mais teórica, para falar dos conceitos, para entender geologia, geomorfologia, ciclo da água. E aí, no fim desse primeiro encontro, né, da gente, nessa outra foto vocês veem, eles estão respondendo um questionário, que tá aqui com ele, né? Que esse questionário era sobre algumas questões referentes, né, aos conteúdos que foram abordados durante a oficina. E aí, eles responderam, né? Estou até aqui com eles, vou ler algumas das perguntas e algumas das respostas bem rapidinho, para não levar muito tempo, só para vocês entenderem, né? O que antes dessa oficina, dessa parte teórica, eles conheciam. Aí a primeira pergunta foi: de acordo com seus conhecimentos, referente aos conteúdos discutidos no primeiro dia da oficina, responda. Você já tinha ouvido falar na bacia sedimentar do Araripe? A maioria respondeu que não, mas claro que havia alguns que disseram que sim, mas a maioria disse que não, né? Aí a segunda, se sim, em qual ocasião? Aí alguns disseram que na escola, né, em alguma palestra. E aí eu perguntei, né? Depois de conhecer um pouco sobre a bacia sedimentar da Araripe, você considera importante que esse assunto seja tratado na escola e por quê? Aí eu separei uma das respostas, né, que eles colocaram na maioria das vezes assim: sim, para conscientizar melhor a população sobre a importância da bacia sedimentar da Araripe e entender como se formam as nascentes. Então, né, mesmo eles não tendo conhecimento antes disso, né, de uma forma, claro que eu já tinha ouvido falar, mas não tão específico quanto nesse dia, né? Eles entenderam que é importante e que queriam que esse conhecimento a respeito da bacia sedimentar da Araripe continuasse, né? E aí depois eu perguntei sobre a Chapada, né? Você já tinha ouvido falar na Chapada do Araripe? E por incrível que pareça, todos, né, em sua maioria disseram que sim. Então o que a gente percebe, né? Que a Chapada do Araripe, por ela ser mais vista, né, por ser a forma, né? Então todo mundo sabia que ali tinha a Chapada do Araripe. Eles só não sabiam, né, como aquela Chapada do Araripe era formada geologicamente, né? As camadas, por que ela se formou, por que ela está ali. E aí, em sua maioria, eles disseram que tinham escutado em palestras e dentro das aulas de geografia, né? E aí, depois, em relação à Chapada, né? Eu perguntei se eles já tinham visitado algum dos cruzeiros, porque no município existem vários cruzeiros, né? E grande parte já tinha visitado também, né? Que alguns disseram, sim, Cruzeiro da Serra do Olho d'Água, Cruzeiro Mãe da Baiota, que tem vários cruzeiros lá, né? E cada cruzeiro desse, que eles chamam cruzeiro mais a serra, né? A chapada.
tem uma nascente próxima, mas mesmo eles conhecendo o cruzeiro, né, eles não conheciam as nascentes, né, a maioria. E aí, depois eu perguntei, depois de conhecer um pouco sobre a Chapada do Araripe, você considera importante que esse assunto seja tratado na escola? Aí eles colocaram da mesma forma da primeira, né? Sim, porque a gente sabemos um pouco sobre a nossa região, sabemos um pouco sobre as riquezas culturais naturais, sabemos a importância de estudar geografia na escola, enfim, né? E depois eu perguntei, né, referente às nascentes, você conhece alguma? E sim, quantas, né? Grande parte disse que conhecia, né? Mas a maioria conhecia uma, duas, não sabia exatamente quantas nascentes tinham no município. Aí eu perguntei, porque nesse primeiro dia eu também abordei algumas das leis, né? Leis que estariam voltadas para a conservação das nascentes. Perguntei se eles sabiam que existiam essas leis, e eles disseram que não conheciam, mas que consideravam importante que essas leis fossem conhecidas, sobretudo na escola. Então, no primeiro dia da oficina, foi isso que aconteceu, né? Parte teórica e no final esse questionário. Vocês têm alguma pergunta a respeito disso? Pode continuar. Tudo ok por enquanto. Pronto, pois pode passar. E aí no segundo dia, né? Aí ainda é para mostrar alguns dos materiais que eu usei, né? A maquete que eu falei para vocês, né? Da Chapada do Araripe com algumas das formações e o aquífero. Essa parte azul que vocês estão vendo aí, né? Tem a vegetação, aí tem a primeira parte. E aí, de um lado, é um dos alunos, né, segurando a maquete, né, que aí foi no momento que eu expliquei, né, cada camada, por que que existiam as nascentes e tudo mais. Pode passar. E aí também dá para ver alguns dos outros materiais que eu usei, que foram rochas, fósseis, alguns daqueles folhetos do Geoparque Araripe, né, perguntei se eles conheciam o Geoparque, alguns conheciam, e eu, para falar, né, da Chapada do Araripe, da Bacia Sedimentar do Araripe, aí eu falei também do Geoparque Araripe. E aí, depois, né, no segundo dia, a gente partiu para a parte da elaboração de materiais didáticos, que é nessa primeira imagem aí, que tem 4, que vocês estão vendo, que aí eles elaboraram cartazes, maquetes, na maioria esses cartazes, né, e depois eles apresentaram, né, nesse mesmo dia eles apresentaram esses trabalhos que eles fizeram, né, a gente perguntou se teria, como foi, né, como é que eles avaliariam, né, esse segundo dia. Eles disseram que foi bem mais interessante, porque eles elaboraram, né, e ao elaborar, eles ainda conheceram e entenderam mais, né, teve uma equipe que ficou para desenhar as formações, né, teve outra equipe que ficou para falar sobre a legislação das nascentes, teve outra equipe que ficou para falar sobre a, algumas das nascentes do município, né, a localização, teve outra que fez a segunda, né, que o menino está segurando, que são as camadas, né, da bacia sedimentar do Araripe, né, uma por uma, que eles pintaram, né, e colaram, né, o nome das camadas. E, por último, foi realizada a prática de campo, né, em duas das nascentes, que foi na Bica da Boa Vista e na Boca da Mata, em Jardim Ceará. E aí tem algumas das imagens da aula de campo. A gente indo, né, uma visão da Chapada. A segunda aí dá para ver o paredão, né, de arenito. E a gente ia andando e parando, né, e falando de alguma dessas características que a gente via, né, na paisagem. E foi uma colaboração tanto de Érica, né, que eu já falei para vocês, que me ajudou muito, tanto da professora Cássia, que foi a professora Cássia que acompanhou desde o início, né, que era professora de geografia da escola, e desde o início ela acompanhou a gente, tanto na oficina, né, teórica, quanto na prática, quanto na aula de campo. Então, ela incentivou muito e ajudou muito a gente, né, nessas práticas. Então, no geral, foi isso. Realização de uma parte teórica, a realização dessa parte prática de materiais didáticos e a realização de aula de campo. Pode passar.
E aí, vocês têm alguma colocação antes disso? Já cheguei nas considerações. Então, Raquel, eu Pode gostaria de... concluir, Raquel. Raquel, tem só uma pergunta final, né? Quais suas dificuldades nessa pesquisa? Quais os desafios que você encontrou ao longo do seu caminho? Pronto, né? No primeiro momento, eu acho que eu já falei lá no início, que foi a falta de bibliografia, né? De artigos, livros, que fossem voltados para essa temática no município, que não existia, então foi algo que eu tive que construir, né? Porque não existia, então acho que a maior dificuldade foi essa. Porque em relação à prática da oficina, a gente foi bem recebida, eu fui bem recebida na escola, né, pela diretora, pela professora, pelos alunos, e em relação aos demais, foi só essa, a principal, né, de não ter essa parte teórica, né, de não ter nenhum artigo, nenhuma pesquisa que fosse voltada para as nascentes do município, para o município, né? Claro que existe livros que contam a história de Jardim, né? Que eu até utilizei no meu TCC. Porém, né? Antes de mim, eu acredito que não se existia nenhum artigo, nenhuma pesquisa que falasse sobre as nascentes do município e a importância delas, né? Então, a maior dificuldade foi essa. Ótimo. Então, dando continuidade, a palavra vai para Laura. Bom, Raquel, eu só queria enfatizar a importância, né, que você deu no seu trabalho sobre essa construção de conhecimento acerca da importância da Chapada do Araripe para todos nós aqui do Cariri e também da importância das águas, né, as águas superficiais, também tem as águas subterrâneas, que a gente também deve falar bastante sobre isso. E no contexto político e social que a gente vive, com vários descasos em relação a políticas ambientais, é sempre importante a gente salientar e levar para a sala de aula, principalmente, nós como professores, futuros professores, levar essas pautas e que os alunos também aprendam e conheçam o lugar em que vivem, que com certeza tem muita gente ao longo do Cariri e do Ceará que não conhece a importância que a Chapada, né, que a Bacia do Araripe comporta para todos nós. E é isso. Pode concluir. Acho que as palavras finais a gente vai dar quando você terminar a sua conclusão. Pronto. Então, de acordo com o que Laura falou, nas minhas considerações, minhas conclusões foram exatamente essas, né? A importância de se levar esse conhecimento local, esse conhecimento a respeito de Chapada, a respeito de bacia sedimentar da Araripe, águas superficiais subterrâneas, né? Ao local que elas estão, né? Porque, como ela falou, muitas das pessoas que vivem naquele local não têm noção, elas sabem que existe, mas não têm noção da importância que aquelas nascentes, né, que aquele espaço, que aquele patrimônio, que é um patrimônio, né, tem para elas, né, e que elas se encontram ameaçadas. Então, como conclusões, né, eu percebi a importância, né, de se relacionar em ensino de geografia e educação ambiental, né. Eu percebi também, né, que o município de Jardim ela apresenta esse riquíssimo patrimônio natural que ainda é pouco estudado e conhecido, e que as oficinas realizadas com alunos do ensino médio da Escola Governador Adalto Bezerra foram de grande valia no que tange à divulgação da proteção e conservação das nascentes do município de Jardim, que é o que eu bato sempre na tecla, né? Eu sempre falo isso, que se a gente não conhecer, a gente não tem como valorizar e muito menos como conservar, né? A gente só conserva, né? Só valoriza aquilo que a gente conhece. Então, no geral, a minha pesquisa ela teve essas conclusões, né? Que essa importância de se trabalhar a educação ambiental aplicada ao ensino de geografia, né? Uma vez que a geografia ela tem esse papel tão importante, né? Nos seus conteúdos de incentivar os indivíduos a pensar criticamente, né? Em transformar o espaço que vivem, transformar positivamente. E a educação ambiental ela tem esse mesmo papel, né? Que é de conscientizar as pessoas, né? Frente à conservação do meio ambiente. Então, no geral, foi isso.
Espero que vocês tenham entendido. Sim, foi uma belíssima fala, belíssima apresentação, Raquel. A gente só tem a agradecer pela sua explanação, pelo ótimo conteúdo. E agora eu quero abrir para as falas finais dos meus colegas, o Diogo, a Ana Nádia, se quiserem falar. Primeiramente, obrigado, viu, Raquel, por ter aceitado o nosso convite aqui para conversar com a gente, explicar um pouco sobre o seu TCC. E parabéns pela clareza, né, com que você fala sobre o seu trabalho. A gente percebe que você tem um domínio total. Isso é muito bom quando a gente conversa com alguém assim, passa uma segurança. E é isso. Siga a gente no Debate em Tela, no Instagram, @debatetela, no YouTube também. E passa a palavra aí para a Ana Nádia. Olá, Raquel. Eu vejo que sua pesquisa é muito boa. Não sei se vocês estão escutando minha voz, né? A sua pesquisa é muito boa, principalmente falar sobre a questão da educação ambiental. Me levantou uma dúvida, assim, você como professora de geografia, já formada, lecionando, eu queria saber, fazer uma pergunta assim, qual o papel da geografia com essa temática, né, educação ambiental, nesse caos ambiental que está acontecendo na atualidade, com os grandes incêndios da Amazônia, do Mato Grosso. O que você traz para a gente, assim? Então, né, como eu já falei, a geografia, ela tem, né, esse objetivo, né, a partir dos seus conteúdos, formar pessoas, né, formar seres que eles, pensantes, né, críticos, que eles possam, né, intervir de forma positiva no meio ambiente em que vivem e que dependem, né. A partir dos conhecimentos que a gente tem, a partir da geografia, a gente pode perceber, pode entender que a gente precisa da natureza, né, para sobreviver, que a natureza ela estava aqui antes da gente, então o que a gente pode, claro, a gente depende da natureza para viver, né? Sem ela a gente talvez não vivesse. Só que por a gente depender da natureza, a gente tem que entender que ela é importante e que ela deve ser preservada, né? Principalmente num momento como esse. A gente sabe que tem muitas leis, né, sobretudo voltadas para questões da biodiversidade, tem as áreas de conservação ambiental, né, as reservas da biosfera, que estão exatamente nessas áreas, né, que tu falou, do Pantanal, da Amazônia, tem essas reservas da biosfera, tem dentro dessas reservas da biosfera, tem essas áreas de conservação, de preservação permanente, né, que deveriam ser conservadas e preservadas, mas não são, né, fica muito na parte teórica, na parte prática, um pouco complicado, né? Então, a geografia, ao, né, envolver conteúdos que pensam tanto na natureza como na sociedade, né, e na relação desses dois, ela pode fazer com que a gente pense melhor em tudo, nas nossas atitudes, né? Pensar que a gente está aqui e a natureza, ela diante da gente é que a gente tem que preservar, né? Então, eu tenho que conhecer, entender que, por exemplo, a gente fala muito, né, da biodiversidade, né? Só que a gente tem que entender também, né, a questão de que para aquela biodiversidade ela tá ali, foram milhares e milhares de anos, né? Foram questões geológicas, questões geomorfológicas, questões climáticas de milhares e milhares de anos atrás, que o ser humano agora, em décadas, né, tá acabando, né? Em questões de meses, como a gente está vendo agora com o Pantanal, né? Com o Pantanal e com a Amazônia, né? Então, a geografia, ela tem esse poder, né, de fazer a gente pensar, de fazer a gente pensar de uma forma crítica, né, naquela situação, e pensar em transformar aquela situação também. Então, e é tanto que a gente vê que cada vez mais as pessoas estão querendo, né, as pessoas mais poderosas estão querendo derrubar, né, a geografia das escolas, diminuindo carga horária, diminuindo conteúdo, já por causa desse poder que a geografia tem, né, de transformar,
né, o pensamento da gente. Então, eu acredito que seja esse. Respondeu, Nádia? Sim, respondido. Desculpa até por fazer uma pergunta assim na parte final, muita gente já terminando, e eu fazer essa pergunta, mas me veio à mente, né, a questão da atualidade desses grandes incêndios, o quanto a fauna e a flora está sofrendo muito com essa situação, e eu vejo em alguns debates o pessoal defendendo algumas coisas desses incêndios, como se fosse passando a mão na cabeça dessas desmatamentos que está na atualidade. Desde já eu agradeço a sua presença. Eu fico grata por você ter aceito o nosso convite para apresentar aqui seu trabalho de termo de conclusão de curso, principalmente para mostrar aos alunos que estão, né, terminando, estão trabalhando essa questão da sua temática como monografia. Eu mesmo só tenho a agradecer. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Raquel, obrigada, tá, por ter aceito o nosso convite. Hoje foi uma tarde de muito aprendizado, de troca, de construção, né? E que possa ficar tudo que você falou, que a gente possa cuidar mais dos nossos recursos naturais, né? Cuidar da água, que é a nossa fonte, não desmatar, não poluir, né? Ter muito cuidado com esses locais que são de extrema importância para a natureza, né? Então, vamos ficar ligados, pessoal, nas queimadas, principalmente nesse período que tem tanto vento, tá certo? Cuidado com isso, diga não às queimadas, vamos proteger a Amazônia, proteger o Pantanal, certo? E Raquel, parabéns, belíssimo trabalho, viu? Fique bem e conto com você mais vezes no debate em tela. Pronto, eu agradeço demais a vocês, né? Parabenizo por esse projeto de vocês, muito interessante. E é isso. Também eu quero deixar meus agradecimentos, né, ao meu orientador, Marcelo Martins, né? Marcelo Martins de Moura-Fé, a Érica, né? Érica Cavalcante, que me ajudou demais, né, nesse TCC. E a Racaline também, a Racaline me ajudou demais, né? Vocês já conheceram ela, me ajudou demais em relação à pesquisa, né? Aos trabalhos de campo. E, mais uma vez, agradecer a vocês e parabenizar por essa iniciativa, né? Por esse projeto, principalmente nesse momento que a gente está passando agora, né? E, se Deus quiser, ele vai passar e logo, logo, vocês vão estar com outros projetos bem melhores e presenciais, né? Eu tenho certeza disso e eu quero participar, né? Se precisarem de mim também, é só pedir que eu estou aberta para participar. É isso. Gratidão, Raquel. Peço que possam seguir o nosso Instagram, @Debate em Tela, que possam seguir também o canal no YouTube, que também é Debate em Tela. Fiquem bem, se cuidem, tenham uma excelente noite. Tchau, tchau.